Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Que Deus abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida e quero aqui ler um devocional que ele diz assim: Desvio misteriosos. Diz assim: Antes que minha esposa e eu embarcássemos em uma viagem de 600 e 400 quilômetros de estrada, programei o GPS com destino à casa da minha filha, em outro estado. Conforme cruzávamos por uma estrada, o GPS nos instruiu a sair da interestadual, o que nos levou a um desvio por uma cidade aleatória. Quando o GPS nos redirecionou à interestadual, fiquei autorido com este mistério. Desvio, porque fomos conduzidos para fora de uma rodovia perfeitamente boa. Nunca saberei a resposta. Continuamos em nosso caminho e confiamos que o GPS nos levaria até o destino em seguida de volta para casa. Isso me fez pensar sobre os desvios da vida. Podemos parecer que estamos viajando por um caminho plano. Então, por alguma razão, Deus nos redirecionou a uma área desconhecida. Talvez seja uma doença ou uma crise no trabalho ou escola, ou uma tragédia inesperada ocorrer. Não entendemos o que Deus está fazendo. Abraão enfrentou um desvio misterioso quando Deus lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais. Certamente Abraão deve ter se perguntado por que Deus o estava guiando ao deserto, no Neguebe, mas ele confiou em Deus e em seus bons propósitos. Um GPS pode errar, mas podemos confiar em nosso Deus, infalível. Ele nos guiará em todos os desvios misteriosos e nos direcionar para onde Ele quer que vamos. Então, olha só que interessante essa passagem. Começa falando de um casal que vai para uma viagem e o GPS do nada manda ele ir para outra localidade, para outra estrada. E é um desvio que muitas das vezes é Deus trabalhando para não acontecer o pior. O casal, ele tinha o canto certo para ir. Eles iam passar na casa da sua filha, em outro estado. Mas aí no meio do caminho acontece que o GPS conduz eles para outra estrada. E essa estrada foi boa. Ia chegar mais a tempo no lugar determinado. E muitas das vezes a gente pode aprender com Abraão que ele enfrentou um desvio misterioso, que Deus disse a Abraão assim: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. E talvez Abraão deve ter se perguntado: mas por que Deus quer que eu saia? Que eu saia da minha terra, de onde eu nasci, que eu saia da casa aonde eu construí, que eu saia da casa de meus pais. E Deus quer que eu vá para o deserto. E
Abraão teve que ir para o deserto. Mas Abraão, ele confiou em Deus. Ele não questionou, porque o propósito de Deus, ele tem bom propósito para a nossa vida. E o GPS estava certo. E eles chegaram no lugar determinado. No lugar que o GPS indicou, eles chegaram. E muitas das vezes na nossa vida é dessa forma. Deus, ele nos permite a gente desviar de alguns caminhos para a gente cumprir, para ele cumprir o propósito dele na nossa vida. Pode até parecer frustração, mas Deus, ele nos guiará no caminho certo. Ele nos guiará o caminho que nós devemos seguir, porque ele sabe a direção certa e aonde a gente vai chegar. E nós chegaremos aonde Deus quer. Nós chegaremos no propósito que Deus preparou. Assim como Deus preparou, assim como Deus ordenou para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. E ele saiu. E ele foi. Então, o que vale é a gente confiar no Senhor Jesus. O que vale é a gente confiar naquilo que Deus ordenou para a nossa vida. Amém? Então eu vou deixar aqui para a nossa meditação Salmo 22, verso 4, que nos diz: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Olha só, os pais confiaram no Senhor e o Senhor estava dando livramento. Por isso que tem coisas na nossa vida que a gente vai querer fazer do nosso jeito e não vai dar certo. E Deus, ele vai usar o meio, Deus, ele vai usar conforme a vontade dele para dar certo, para ser livramento. Muitas das vezes você vai por um caminho e aquele caminho que você vai acontecer uma tragédia. E Deus vai tocar o teu coração para você ir por outro caminho. Ele está te livrando de uma tragédia ou de alguma coisa que futuramente pode acontecer. Então, o segredo é a gente ouvir a voz de Deus, é a gente obedecer. E nós chegaremos ao lugar, ao propósito que Deus, ele quer, ao propósito que ele tem em nossas vidas. Amém? Não questione Deus, apenas confie e que Deus te abençoe. Amém? Fique na paz.